Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos olhar aqui um bocadinho com mais atenção para os resultados da Digi em 2025. Desde já vou-vos anunciar que este vai ser aqui um subtema que eu vou adicionar ao Viciado Comenta. Vamos olhar com atenção para aquilo que são as contas anuais da Digi, Mel, NOS e Vodafone. Porque eu acho que é sempre interessante perceber como é que as operadoras vão estando ao longo agora dos próximos anos, porque não é só analisar o serviço, é também necessário analisar as questões financeiras. Eu não sou nenhum especialista em análise de dados, vou fazer aqui as minhas considerações. Qualquer imprecisão, qualquer ajuste que vocês queiram, estão sempre livres de o fazerem nos comentários, ok? Bom, antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquilo que peço sempre: deixa o teu like no vídeo, porque nós precisamos mesmo do teu like para conseguirmos desenvolver aqui o nosso trabalho. Passa no nosso site viciadocomenta.pt, onde eu costumo sempre escrever alguns artigos a acompanhar os vídeos. Subscreve o canal para acompanhares todos os conteúdos e, caso queiras, tens sempre aí o botãozinho do aderir. Por apenas 99 cêntimos por mês tens acesso a todos os vídeos que eu lanço no YouTube sem teres que estar à espera do dia em que eles vão sair a público. Podes, assim que ele vai para o YouTube, está logo disponível para ti. Meus amigos, o que é que nos traz aqui hoje? Vamos analisar o relatório financeiro que a Digi publicou ontem. Fizemos um viciado ponto crítico especial sobre isso, a olharmos ali para os grandes números, e eu prometi que ia fazer um vídeo mais aprofundado para a questão global da Digi e a questão portuguesa, e depois faremos também um vídeo a analisar mais especificamente o mercado espanhol, que é de facto a verdadeira bomba que neste momento está nas mãos da Digi, não pelo lado negativo, sim pelo lado positivo da situação. Mas pronto, isso vamos deixar mais para a frente. Tenho também formular melhor o vídeo porque é muita informação em simultâneo. Avançando. Ora bem, portanto, ontem foram conhecidos os resultados financeiros do ano de 2025 da Digi, o primeiro ano completo da operação em Portugal e da operação, por exemplo, também na Bélgica, que andam ali muito par a par, apesar de que a operação em Portugal está a crescer muito mais, e eu diria que grande parte desse crescimento se deve ao facto de Portugal ter tido até então uma ausência completa de concorrência, o que fez com que muita gente rapidamente começasse a abrir os olhos e a pensar naquilo que é a importância da Digi e não só. E portanto, vamos, sem perder muito tempo, vamos passar aqui para o resultado financeiro preliminar, portanto, o relatório. Depois temos ali outra documentação. Mas porque é que eu vim aqui a este documento? Este documento é o que nos vai permitir ter uma análise mais fina, digamos assim, daquilo que é o resultado do grupo em geral. Ora bem, olhando então aqui em números redondos, o número, ou seja, neste caso, a receita da Digi aumentou de 1,9 para 2,2 mil milhões de euros, neste caso face ao ano anterior, acelerou. No que diz respeito aqui a outras receitas, reduziu ligeiramente, depois no relatório se detalha, mas não é o mais relevante aqui. Relevante aqui, custos operacionais a aumentar de 1,4 para 1,7 mil milhões de euros, ok? E, obviamente, também, como não se poderia esperar outra coisa, custos de salários a aumentar também aqui de 332 para 413 milhões. Tendo em conta isso, o lucro operacional foi de 148 milhões de euros, que contrasta com 593 milhões de euros do ano anterior. Relembrando que o ano 2024 ainda não contava com os pesadíssimos investimentos que foram feitos em Portugal, os pesadíssimos investimentos que estão a ser feitos na Bélgica, os pesadíssimos investimentos que estão a ser feitos em Espanha. Portanto, a Digi está aqui numa autêntica roda viva de investimentos. Por causa dessa situação, os custos financeiros aumentaram de 61 para 142 milhões de euros, e o resultado final antes dos impostos baixou de 530 milhões para 33 milhões de euros negativos, ok? Portanto, isto é lucro, é líquido dizer que a operação da Digi este ano está no vermelho, mas não poderia ser de outra maneira, ok? Não poderia ser de outra maneira. Se nós formos olhar para isto com olhos de ver, é importante perceber que a Digi se compromete a entrar em vários espaços diferentes, com tudo o que isso diz respeito, com todo o investimento a que isso diz respeito, seja nas redes móveis, seja nas redes fixas, ou neste caso de fibra, e isso tem um custo muito significativo, ok? Eu devo recordar que muitas operadoras normalmente não fazem um desenvolvimento do ponto de vista dos seus serviços nem mais rápidos, nem se calhar em todas as áreas, precisamente por não terem esta capacidade de investimento. Dou-vos um exemplo. Imaginem que a Digi entrava em Portugal
com o objetivo de inicialmente ser uma MVNO de uma operadora qualquer. Vamos imaginar que alguma operadora dava a mão à Digi nesse sentido. Se esperava consolidar um bocadinho nesse ponto de vista para começar a ter algumas receitas, entretanto começava muito devagarinho a lançar as suas redes fibra e depois fazia o seu investimento mais pesado então para passar da MVNO para MNO. É o que está a acontecer em Espanha. Correu bem em Espanha? Correu. Questão, demorou imenso tempo a acontecer. E depois ficam sempre na mão, porque uma coisa é entrar no mercado já com o espectro na mão e começar a desenvolver, outra coisa é estar nesse mercado à espera de um leilão ou à espera de uma consolidação para que o regulador liberte espectro e assim conseguir comprar. É sempre mais difícil. Portanto, a estratégia neste momento da Digi passou claramente a entrar em novos mercados e, portanto, esta questão neste caso, do prejuízo da operação de 33 milhões de euros, eu não digo que seja nada do outro mundo. Agora, é relevante terem atenção que a Digi terá que ir controlando, neste caso, esta operação toda, sob pena de perder aqui o controle das questões, principalmente as questões financeiras que dizem respeito a empréstimos, porque grande parte daquele grande esforço de investimento que está a ser feito em Portugal e em Espanha, principalmente, são esforços que estão a ser financiados, neste caso com capitais pedidos, alavancagem do banco, por assim dizer, e portanto isso são dívidas que estão a ser jogadas para a frente, na ideia de que a operação vai desenvolver, de maneira a que depois exista liquidez para fazer regularizar todos esses investimentos. Mas, apesar de tudo, não é algo no outro mundo. Só quis passar aqui os olhos rapidamente nisto porque fala muito eu, inclusive já vi algumas notícias que a operação em Portugal pesa significativamente nas contas da Digi, que está no negativo e não sei o quê. Ok, é verdade, são os dados, é factual, mas sinceramente não vejo nada por aí além e acredito que de facto, acredito não, os resultados disso, e já vamos ver mais à frente, os investimentos, o CAPEX neste caso da empresa, que a empresa está a despender, portanto os investimentos já estão a reduzir ligeiramente, o que está em linha com aquilo que estava planeado. Ou seja, a Digi inicialmente prometeu, por exemplo, a Portugal 500 milhões de euros de investimento a um determinado conjunto de anos. Em Espanha também está a fazer esses investimentos, na Roménia também está, mas o grosso do investimento já foi feito e, portanto, agora, paulatinamente, é continuar a consolidar, equilibrar as contas, chegar ao break-even e, a partir daí, começar a utilizar cada vez mais recursos para chegar a mais zonas. Por isso é que há muita gente que diz assim, mas a fibra da Digi não evolui. Também por causa disto. Não se pode estar a pedir empréstimos infinitos. É preciso que a fibra que já foi colocada tenha, neste caso, novos clientes. É preciso que esses novos clientes gerem lucro, que esse lucro garanta a estabilidade da operação para depois daí sim continuar a crescer. Portanto, isto é todo um processo. Não há almoços grátis, como eu costumo dizer e como muita gente costuma dizer. É preciso que haja aqui alguma estabilidade financeira para se ir fazendo investimentos de uma forma sólida. Ok? Avançando. Este foi o documento que eu estive a analisar ontem. Eu não vou analisar o documento todo, porque há aqui uma parte que diz respeito à questão espanhola que eu vou querer deixar mais para a frente, mas os números são animadores. Portanto, já tínhamos falado aqui do ponto de vista das receitas aumentarem de 1,9 para 2,2 mil milhões de euros. É positivo. O que também é positivo é o aumento do número de serviços que a Digi conseguiu vender no contexto global. Comparativamente ao ano anterior, aumenta 4,3 milhões de serviços vendidos nos mercados onde está. Portanto, isto significa que neste momento a Digi fornece 32,1 milhões de serviços. Recordo que este RGU traduzido para português é Unidades Geradoras de Receita. Cada serviço que vocês têm é um serviço que está aqui. Eu dei o meu exemplo. Eu tenho 2 telemóveis, internet fixa e televisão e, portanto, eu contribuo aqui para 4 novos serviços, ok? Basicamente é assim que as operadoras de telecom analisam. Depois temos aqui as operações de Espanha e da Roménia, que não vou analisar agora aqui. No contexto geral, portanto, já sabiam e já tínhamos tido a oportunidade de ver isso, Portugal com 850 mil serviços vendidos e a Bélgica com 91 mil, sendo que as operações, tanto na Bélgica como em Portugal, iniciaram-se sensivelmente à mesma altura, ali por finais de novembro em Portugal, inícios de dezembro na Bélgica. Portanto, conseguem perceber aqui que a adesão entre a Bélgica e Portugal é 10 vezes superior, praticamente, mas também temos que ter em linha de conta o seguinte. Por exemplo, na Bélgica não existem serviços de televisão e em Portugal, parte destes 850k de serviços que estão agora a ser vendidos também vem de uma parte daquilo que foi a compra da Novo. Portanto, muitos móveis que já foram, entretanto, migrados à força e alguns serviços fixos também de casa para a Digi diretamente. Avançando aqui então para aquilo que nos interessa, que é diretamente a operação em Portugal. Portanto, tendo em conta o ano 2025, Portugal fechou
com receitas na ordem dos 70 milhões de euros, 69,6 milhões de euros, o que ainda assim não chegou para que a operação fosse positiva, longe disso. Portanto, neste momento com 78,7 milhões de euros no negativo. Um, Excluindo aqui esta alteração, que isto foi aqui uma questão contabilística, eu não vou entrar nestas questões técnicas, mas pronto, isto é uma questão contabilística para calcular as rendas e as depreciações e não sei o quê, que é para entrar aqui no EBITDA, mas pronto, não vamos agora analisar isto aqui. O que nos interessa aqui claramente perceber é que a operação em Portugal rendeu cerca de 70 milhões de euros à Digi, o que não foi suficiente para o investimento que foi realizado no país, tendo assim fechado com 78,7 milhões de euros no negativo. Olhando então aqui depois aos outros mercados, só para termos de comparação, a Roménia a continuar a ter o peso mais agressivo, com cerca de 20 milhões de serviços vendidos lá e com 490 milhões de euros de, ou seja, neste caso, o resultado da operação, neste caso concreto, a render 490 milhões e na Espanha aqui com 175 milhões, sendo que a nível de receitas já está praticamente a ultrapassar, ok? E aqui é algo também interessante, que é assim, a Digi, estando na Roménia, não consegue ter um preço de serviço equiparado àquilo que faz nos outros mercados. Portanto, vocês conseguem perceber que quase com metade dos serviços vendidos, a Digi tem quase a mesma receita entre a Roménia, casa-mãe e a Espanha. E vocês aqui conseguem perceber claramente o importante que é estar noutros países para uma multinacional. Né? Portanto, os preços em Espanha são muito superiores. Inclusive, quando nós muito superiores do ponto de vista da comparação com a Roménia. Inclusive, eles têm alguns serviços na Roménia onde vendem em euros, outros onde ainda têm lá a moeda deles, mas basicamente vocês viram isso. Se não viram, vão ver o meu vídeo sobre a Digi Roménia, onde nós estivemos a analisar o site, e vocês vão perceber que há ali realmente preços muito baixinhos mesmo, quando se faz a conversão para o euro, o que também é algo que é interessante aqui para as contas da Digi por causa das taxas de câmbio e das oscilações de moeda. Mas pronto, em todo caso, para vocês terem aqui noção, Espanha já está praticamente ao mesmo nível da Roménia no que diz respeito às receitas, digamos assim, operacionais, enquanto que só tem metade dos serviços vendidos face àquilo que acontece na casa-mãe. Portugal a fazer o seu caminho, depois temos aqui Itália e os Países Baixos, e também Bélgica e outros que não está separado. Portanto, Portugal está separado porque já tem um peso significativo nas contas, são 70 milhões de euros. Vamos esperar que continue a desenvolver bastante bem para o ano de 2026. Cá estaremos quando forem lançados os dados referentes ao ano de 2026 e esperemos que corra sempre pelo melhor. E acredito que certamente estes lucros, ou neste caso estes prejuízos que aqui são apresentados, já terão de alguma forma, não sei se já teriam sido totalmente revertidos, porque não sei quanto, isso não é divulgado, não sei quanto do investimento é que ainda continuará a existir em Portugal em 2026. Claro que ainda existe muita coisa para fazer, mas o grosso do investimento já foi feito. Veremos se a operação tem capacidade de passar a ser positiva. Ainda assim, acontece exatamente a mesma coisa no grupo dos outros: Bélgica, Países Baixos, Itália, etc. e tal, todos juntos a somarem 34,4 milhões e a terem um resultado negativo em 2 milhões de euros, sendo que todos eles somados não chegam aos serviços de Portugal, ok? Portanto, nós estamos a ter realmente um peso significativo nas contas da Digi e eu diria que com facilidade nos vamos consolidar tranquilamente no terceiro posto. Não acredito que num curto espaço sempre seremos capazes de atingir Espanha, nem pensar nisso, até pelas diferenças de população, e a Roménia também não, exatamente pelas mesmas questões e também por causa da implantação e do desenvolvimento da marca. Mas pronto, as minhas apostas no último Viciado Ponto Crítico, vão lá ver, na aba Live Streams aqui do canal, é que para final de 2026 a Digi fecha com entre 1,2 e 1,5 milhões de serviços em Portugal, o que já seria algo muito significativo e que daria aqui um novo impulso também aqui às receitas da própria empresa. Aqui, descendo aqui, eu não vou estar a analisar isto diretamente ponto por ponto, mas pronto, só para vocês terem mais ou menos aqui uma noção do que é que nós estávamos a falar, quando comparado aqui o CAPEX, ou seja, o nível de investimento, vocês inclusive têm aqui, que já conta com aquisições de espectro, etc. Portanto, entre 2024 estava em 885 milhões de euros
e em 2025 encerrou em 798 milhões de euros. Recordo, por exemplo, que aqui em 2024 contou o dinheiro que foi gasto na aquisição da Novo, contou a compra de espectro, contou uma carrada de coisas e é óbvio, e como já tinha sido dito, inclusive vocês veem aqui a comparação entre o último trimestre de 24 com o último trimestre de 25, onde vocês conseguem compreender que de facto há aqui uma redução de 317 para 237 milhões de euros e o objetivo também é que isto de alguma forma vá reduzindo, um, porque é preciso, como eu disse, que a empresa tenha de facto aqui algum equilíbrio. O que é relevante aqui analisar também é o peso, neste caso, dos vários serviços. No caso concreto de Portugal, vocês conseguem perceber que há um crescimento de 26%, portanto, a ser um dos motores que levam a 15% de aumento no número de serviços que a Digi entretanto vende, com a passar de 676 para 850 mil, e depois claramente a segunda força, que é aqui a força espanhola, com 28%, e eu acredito se calhar que para o ano Portugal será o principal a nível de crescimento, até por causa dos números e da dimensão. Mas veremos. Do ponto de vista daquilo que é o peso de cada serviço, neste caso concreto, nos serviços que a Digi fornece do ponto de vista multinacional, o principal serviço são os serviços móveis, como não poderia deixar de ser, com 16,1 milhões, até porque é o único serviço onde a Digi consegue logo imediatamente ser global, ou seja, não precisa de estar a passar fibra em cada uma das ruas para começar a ter a conversão para clientes. Assim que começa a ter a rede móvel no país, automaticamente o pessoal pode logo aderir em quantidade. E pronto, meus caros amigos, aqui para baixo já é muito assunto relacionado com Espanha, que depois teremos a oportunidade de analisar isto com mais calma, e só em jeito de conclusão, falar aqui então sobre os objetivos, neste caso para futuro, portanto, a prioridade, o que é que foi feito em 2025 e o que é que será continuado aqui a fazer, é a questão da prioridade em Portugal, continuar a expandir a base de clientes e melhorar a experiência do utilizador. E também assegurar a integração total com a Novo para desbloquear as sinergias e conseguir obter aqui uma posição de mercado sustentável e em crescimento. E pronto, e basicamente é isso. Meus caros amigos, só em jeito de conclusão então aqui disto tudo. Parece-me a mim que a Digi está bem encaminhada. Como eu tinha tido a oportunidade de dizer no Viciado Ponto Crítico, não são números do outro mundo, ok? Não são claramente números do outro mundo do ponto de vista de a Digi pode fazer melhor, claro que pode, até o crescimento do ponto de vista das linhas de televisão e de internet fixa não foi um crescimento nada significativo, mas como é dito aqui, é preciso acelerar e terminar esta questão da integração da Novo. Ainda existem muitos clientes Novo que não estão migrados, nem têm fibra na sua zona para fazer migração para a Digi, o que é algo que deve ser resolvido no menor curto espaço de tempo possível, porque a Novo fornece um serviço realmente mau, peço desculpa, mas é verdade. E de facto, não tendo linhas fibra em 90% das zonas onde está, é um mundo completamente diferente de andar em DOCSIS, tanto do ponto de vista das limitações de upload e tal. Mas pronto, esse é um dos caminhos. O segundo caminho é continuar a desenvolver na rede móvel para que ela tenha sustentação e para acabar de vez aqueles problemas de perde-se chamadas e não temos aviso de tentativas de contacto e não sei o quê. Melhorar o serviço de apoio ao cliente também é fundamental. Abertura de mais lojas. E havemos de fazer um vídeo sobre isso. A questão dos pontos de venda e principalmente as questões de pré-pago estão a deixar muito a desejar, há muita coisa para acertar. Portanto, é como eu vos digo, isto é literalmente teres um barco dentro d'água e agora tens que lhe mudar o casco, sem que ele afunde. Portanto, é um trabalho de pinças e automaticamente acaba por ser um trabalho que, à mínima coisa, leva a uma inundação e o pessoal reclama logo. Portanto, é preciso tempo, é preciso paciência, mas estes resultados são animadores, mostram uma empresa a investir pesadamente no nosso mercado, analisando aqui concretamente o mercado português. Nós estamos a dar respostas, estamos a dizer à Digi que somos um dos principais mercados interessados na sua operação, sabemos todas as vantagens que entretanto o nosso mercado já teve através da entrada da Digi, não só para aqueles que foram beneficiados como eu, que decidimos vir para a Digi e estar agora aqui nos serviços da Digi, como para aqueles que, mesmo mantendo-se nas suas empresas de origem, seja Mel, NOS ou Vodafone, ou nas suas low cost, continuam a beneficiar diariamente de melhores preços,
de renegociações positivas, o que os leva a uma poupança ao final do mês, o que é muito importante. Só para deixar aqui uma frase final e uma pequena justificação, se calhar, porque às vezes há pessoas, inclusive vocês têm a oportunidade de ler isso, se virem os comentários, há sempre pessoal que diz não se pode abandonar a Digi, não se pode sair da Digi, tu de volta e meia estás a recomendar ao pessoal sair da Digi para ir para as low cost, ou recomendar-se aos low cost como uma alternativa, e a Digi precisa de nós, precisa deste investimento da nossa parte, ou seja, na contratação de serviços para que tenha capacidade de prosseguir com a operação. Eu concordo com tudo isso que vocês estão a dizer. Agora, eu quero só deixar aqui claro o seguinte: eu, quando estou a falar para esta Câmara, eu estou a falar para muita gente. Estamos a falar, de calhar, de 1000 pessoas que me vão assistir e pessoas que eventualmente me assistem e depois vão falar com outras pessoas, o que isto pode extrapolar ainda mais. Aquilo que eu nunca poderei fazer é estar aqui à frente desta Câmara a fazer um processo de marketing pró-Digi. Nem pró, nem contra, ok? Eu não sou esse veículo de propagação de informação vinculativa para a Digi. Ou seja, o meu objetivo aqui é analisar o mercado de telecomunicações enquanto um todo. E há uma premissa que eu tenho que seguir, que é, quando eu estou a falar sobre um serviço, independentemente do preço desse serviço, ele tem que funcionar. Ok? Eu não posso dizer a um cliente que esteja neste momento na Digi, numa zona onde o serviço não está estável, dizer assim, não, tu tens de continuar a estar aí, com os prejuízos do serviço não estar a funcionar, porque tens de continuar a pagar esse serviço para garantir que a operação da Digi funcione. Eu não posso fazer isso. É algo que não faz sentido em momento nenhum. A minha única recomendação sensata e clara para um cliente que esteja nessa circunstância é dizer: aproveita a existência da Digi, abriu uma porta no mercado, que foi a abertura, ou neste caso a existência da Uso e da Amigo, com os preços que estão, com os serviços que estão. Migra para uma operadora dessas que te garanta, a melhor operadora que garantir o melhor serviço para ti nessa localização, e espera, se for esse o teu objetivo, que a Digi melhore nessa zona e volta para a Digi quando assim entenderes. É o que eu posso fazer e é aquilo que é o mais indicado fazer para alguém que está na minha posição. Entre vocês, individualmente, quando vocês estão a pensar se devem migrar, se não devem migrar, é uma decisão que é vossa. Se acreditam que devem ter esse sacrifício no sentido de não posso abandonar, não vou, como eu vejo pessoas, eu não vou sair para o cartel de maneira nenhuma, mesmo que o serviço não funcione. Ok, estamos juntos, apoio a tua decisão como apoio a decisão de alguém que diga eu estou numa circunstância onde pessoalmente ou profissionalmente não posso colocar em causa o meu serviço e então vou ter que migrar. Eu apoio também. O meu objetivo aqui não é estar a criar fações, nem é estar a criar aqui ou a dizer coisas para que eu esteja no grupo dos pró-Digi ou para que eu esteja no grupo dos contra-Digi, nada disso. O objetivo é analisar claramente. Por isso, foi isso que eu fiz neste vídeo e quis também deixar aqui este recado final, porque acho que é muito importante só para estarmos todos em pé de igualdade. Nunca, em momento algum, tentei incentivar o que é que fosse para o pessoal sair da Digi com o objetivo de prejudicar a Digi, nem nunca tentei em momento nenhum falar ou prejudicar as outras operadoras que aí estão. Porquê? Porque ao final de contas eu só estou a analisar factos e os factos dizem aquilo que eu normalmente digo aqui, salvo exceções em que eu possa interpretar mal. Um abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comentar.